Deixa eu ocultar. Vamos deixar aqui. Então vamos para o seguinte. Então eu vou continuar na mesma dinâmica do encontro passado. Eu vou para os slides. Eu vou passar isso aqui. E vou chamar a atenção de algumas coisas. Se você tiver alguma coisa que estiver incomodando aí nesses conteúdos, pode interromper aí, tá? Que a gente para e discute isso. Então, até a aula passada a gente falou sobre a aula 3, tá? Hoje a aula 4, que é a primeira lei de Ohm. Então, basicamente, é a revisão aí. Lembrando que tem os vídeos lá, e poucas pessoas estão acessando, é só 3 pessoas acessaram esse vídeo, e a ideia aqui era a seguinte: vocês não estão seguindo. A ideia era que vocês assistissem os vídeos, tá? Depois de assistir os vídeos, trouxessem suas dúvidas para a aula, porque no vídeo lá também eu não coloco tudo, não. Aqui é só 1 hora, eu não consigo colocar tudo de conteúdo, lá no vídeo também é só 1 hora, eu não consigo colocar tudo. Então, a questão é que a gente faria aqui o bate-bola aqui nesse momento. Mas vocês não estão seguindo isso aí, não. Então, aqui a gente tem um circuito, né? Vou adiantar isso aqui. Vou fazer algumas perguntas para vocês aí. Esse símbolo aqui representa o quê? E aterramento. Ground, terra. Ground, terra, aterramento, que é tudo nossa referência. Qual o potencial elétrico desse terminal aqui? Que eu destaquei. 0. Nulo. Nulo ou 0 volts, tá? 0 volt aqui. Tem situações que ele não vai valer 0 volt, não, tá? Por exemplo, eu posso ter situações que um vale um potencial, outro vale outro potencial. Aí o cara representa desse jeito aqui, mais ou menos, ó. Bota esse símbolozinho assim. Significa que um tem um potencial elétrico, o outro tem outro potencial elétrico. Ou então coloca nomes diferentes. Isso aqui tá meio estranho aqui, mas era para ter o mesmo nome. Quando você coloca G1 e coloca G2, significa que um tem um potencial elétrico, o outro tem outro potencial elétrico. Ô, professor, esse símbolo aí que você fez agora é aterramento para carcaça, no caso, para chassi, não é isso? Isso, ele também é utilizado para aterramento de chassis. Além desse... Ele seria o negativo, no caso. Não necessariamente, porque por exemplo, de carro, por exemplo, e algumas estruturas, você coloca o negativo, o terminal negativo vai ser ligado à carcaça. E aí pode ser que essa referência, nesse caso aqui, por exemplo, o nosso terminal negativo está ligado a esse outro símbolo, que é GND também. O quê? É que eu trabalho com carrocinha e faço as elétricas. Aí o próprio cliente fala o história de aterramento, aí eu falo é o negativo na carcaça. Aí já vem com a ideia de aterramento na carcaça. Isso, da ideia disso aí mesmo. É só o símbolo que é diferente. O símbolo é diferente, mas a ideia é a mesma, que a ideia é o quê? Dizer que você tem uma referência. A referência dele lá é a carcaça. Que é o negativo. Isso. Você falou que trabalha com o quê? Repete aí que eu não entendi. Com carrocinha, reboque, essas coisas. Ah, certo. Aí tem a iluminação, né, que vai junto, né, e aí tem que ter a referência, né? Isso. Então é isso. Então o símbolo vai ser diferente, aí, digamos, de uma situação para outra, mas a ideia é a mesma. A ideia é que tem que ter tudo no referencial. Lembra daquela retinha que eu falei para vocês aquele dia lá? Vocês lembram daquela retinha que eu coloquei aqui as tensões? Aí é o seguinte, vamos imaginar que seu reboque lá, você tem um carro, vou fazer um carro bem feio aqui, tá? Você tem um carro e ele está puxando aqui uma carrocinha aqui atrás. Não sei o que tem nessa carrocinha aí, mas está puxando. Então significa o seguinte, significa que quando esse carro está andando, pode ser que a massa desse carro aqui, ele ganhe um potencial elétrico, esteja aqui, por exemplo, tá? Nesse nível, lembra daquele eixo que eu fiz lá. E esse aqui, essa carrocinha, ele esteja em outro potencial elétrico, diferente daquele. Vamos supor que esteja aqui abaixo, um pouquinho abaixo, tá? Significa o quê? Que de um para o outro aqui, existe, se a gente medir a diferença, vai ter uma diferença de potencial de um para o outro. Ou seja, se tem essa diferença de potencial, significaria, por exemplo, que um seria esse símbolo aqui, né? Um estaria aqui em um potencial, o outro estaria no outro potencial. E aí o que é feito? O que vocês fazem, né, provavelmente, é que tem um fio lá que jampeia de um para o outro, né? Ou na própria carcaça mesmo, na própria bola do carro, já serve como esse terra neutro aí. Isso, já faz o que? Já faz isso aqui. Por quê? Porque puxa esse potencial elétrico que está aqui embaixo e leva os dois para o mesmo nível. E aí não há essa diferença de potencial. Se deixar com essa diferença de potencial, vamos supor que você tem a bateria aqui, ó, a bateria do carro, e aqui é o terminal positivo da bateria do carro e aqui o negativo.
o terminal positivo vai estar lá em cima, vamos supor aqui, ó. Vai estar lá em cima aqui com uma tensão de 12 volts em relação a essa carcaça aqui, ó. Vou botar aqui G1, tá? E aqui eu chamar de G2. Então, se o cara for ligar uma lâmpada de freio aqui atrás, tá? Tem uma lâmpada de freio. A lâmpada de freio é projetada para 12 volts. Os 12 volts é obtido da bateria de onde? É obtido dessa referência aqui, G1, ó, até o terminal positivo da fonte, que dá isso aqui, 12 volts. Se essa carcaça aqui não tiver ligada, tá? Pode ser o quê? Pode ser que, para essa situação que eu criei aqui, ó, que a gente vai ter um potencial, esse aqui está abaixo, né, o G2 está abaixo do G1, significa que a tensão que a lâmpada vai ser submetida seria uma tensão maior do que os 12 volts. E poderia, inclusive, dependendo do nível de tensão, pode até queimar a lâmpada aí, tá? Os demais estão acompanhando aí o raciocínio? Sim. Pronto. Então é isso. Então a gente precisa o quê? A gente precisa levar as referências para o mesmo ponto. Porque senão, vamos supor que isso aqui, esse G1, em vez de tivesse aqui o G2, o potencial do carrinho, tivesse lá embaixo, tá? Tivesse cá embaixo. Isso significa o quê? Significa que essa tensão aqui que estaria sobre a lâmpada seria maior ainda. E aí pode, inclusive, queimar ela direto lá. Você vai ligar, vai apertar o freio, as lâmpadas estouram lá atrás. Então é preciso o quê? É preciso estar tudo no mesmo nível. É preciso que tanto o carrinho quanto a carcaça esteja, o carrinho quanto o carro, né, esteja no mesmo potencial elétrico. E o potencial elétrico vai ser essa referência aí do 12 volts. É o 0 volt para a fonte de 12 volts, que é a bateria. Alguma dúvida aí? Deixa eu apagar isso aqui. Tranquilo. Tá entrando um monte de gente. Deixa eu dar uma olhadinha quem tá entrando aqui. Paulo já estava aí, né? Rodrigo, essa que a gente tá saindo, tá caindo, né? E tá voltando. Aí que boa noite aí, aí que chegou agora, né? Pronto. Então, o passarinho tá cantando aí. Então vamos dar uma adiantada aqui nos slides. Então bora falar da lei de Ohm. A lei de Ohm, tá? A gente já comentou aí, não só no vídeo que eu fiz para vocês, mas também lá nas aulas, que a lei de Ohm, ela relaciona o quê? Que ela vai relacionar a tensão, vai relacionar a resistência e vai relacionar aqui também a corrente. Então a gente viu lá que tem aqui, ó, que existe aqui uma relação de efeito, tá? O efeito vai ser a corrente elétrica, ela depende de quê? Ela depende da causa, que é a tensão elétrica, e depende também da oposição, tá? Do que se opõe aqui à causa, que no caso vai ser se opõe ao efeito, que vai ser a resistência. Então daí vem essa expressão, né, que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência, que a gente já comentou. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste. Aqui vem um triângulo mágico. Tomar água. A gente tem aqui um triângulo mágico que a gente escreve aquela relação anterior, né? A gente coloca aqui a tensão, a resistência e a corrente, e usa aquele artifício lá de colocar a mão, digamos, escondendo aqui a tensão, para a gente ver como é que calcularia a tensão, que seria o produto da resistência pela corrente, e assim serve para as outras duas variáveis que a gente tem a mais. Um conceito interessante que vocês precisam ter aí é a questão da queda de tensão, tá? Que é o seguinte, quando a gente tem uma resistência, e existe uma corrente passando por ela, a gente vai ter obrigatoriamente uma queda de tensão sobre ela. E essa queda de tensão vai ter uma polaridade. E a polaridade é sempre no sentido da corrente. O potencial positivo, tá? A corrente sairia do potencial positivo e iria na direção do potencial negativo. Então, vai ficar dessa forma. Outra forma de falar também é o seguinte, que é onde a corrente entra fica positivo, onde a corrente sai fica negativo. Então, se a gente inverte o sentido da corrente, inverte também aqui a polaridade. Esse aqui é um conceito bastante importante, tá? Que a partir das próximas aulas a gente vai estar sempre usando ele aí. Eu vou reforçar isso também em outras aulas.
Aqui a gente tem um exemplo, né, para calcular a corrente, aplicação direta da lei de Ohm. Eu acho que não precisa fazer, né? Se precisar parar, vocês falam, tá? Aqui tem mais um outro exemplo. E os exemplos eu vou pular todos porque a gente já fez na sala e vocês que têm que fazer esses exercícios. Então vamos ver aqui, ó. Aqui é a resistência ôhmica e resistência não ôhmica. Dessas duas aqui, com qual delas que a gente vai trabalhar, vocês lembram? Com a ôhmica, com a não ôhmica? Ômica. Isso, com a Com a ôhmica. primeira. Isso. Então a gente vai trabalhar, digamos, no mundo ideal, certo? Um conceito ideal, tá? Vamos deixar o mundo real aqui de lado. Por quê? Porque facilita as nossas contas. Mas tem situações em que você vai se deparar com alguma resistência lá que não está respondendo bonitinho aqui a lei de Ohm. Aí você tem que lembrar o quê? Lembrar que isso aí é porque ela está sofrendo efeito da temperatura. Quando a gente tem uma resistência e há a passagem da corrente por ela, que aí é resistência. Existe o quê? Existe a dissipação de calor, tá? E essa dissipação de calor se manifesta em aumento da temperatura. A temperatura dele aumenta. Se a temperatura aumenta, o valor da resistência aqui, ó, muda. Muitas vezes não é significativa essa mudança para a gente, né, a maioria das aplicações, mas tem aplicações em que isso aqui pode, isso aqui pode, como é que eu posso dizer, pode interferir no funcionamento do equipamento, tá? Esse aquecimento. Então, por exemplo, você tem algum circuito eletrônico, esse circuito eletrônico ele aquece demais, então quem trabalha com computador, então você tem lá a placa-mãe do computador, lá você tem o processador, e sabe que em cima do processador vem o quê? Vem um cooler aqui, tá? Vem um dissipador de calor com um cooler para poder refrigerar o processador. Por que isso? Porque quem projetou aqui, ele sabe que esse cara esquenta, tá? Esquenta bastante, e sabe que enquanto ele vai esquentando, ele vai alterando aqui a propriedade de resistência das partes internas lá do processador, tá? E, consequentemente, altera lá as correntes, tá? E aí o processador acaba travando. Acaba resultando em mau funcionamento lá do computador. Então eles fazem o quê? Já prevê aqui a questão da refrigeração, para evitar que isso aqui ocorra. Uma dúvida aí? Resistores, né? Vamos. Nessa questão do computador também, isso funciona em vários equipamentos, não só computador, né? Então, por exemplo, aqui em casa mesmo, tem um roteador, esse roteador que esquenta bastante. De vez em quando ele trava, né? O que a gente faz? Desliga ele, espera ele esfriar, quando liga de novo, ele volta a funcionar. Poderia botar um cooler nele também, né? Mas não me dê esse trabalho, não. Bora ver aqui. Resistores variáveis, então são potenciômetros. Eu não sei se eu falei, eu acho que no vídeo lá eu não falo, tá? Mas eu vou acrescentar para vocês. Os potenciômetros eles têm 3 terminais: esse terminal A, esse terminal B e esse terminal C. E a gente faz nossas aplicações conforme esses 3 terminais. Mas há situações que a gente quer apenas uma resistência de 2 terminais, tá? Eu gostaria de ter apenas 2 terminais e que eu variasse o valor da resistência aqui desses 2 terminais. Digamos, de um valor 0 até um valor 100 ohms, por exemplo. E como é que é feito isso? Isso é feito apenas pegando esse terminal do meio aqui, ó, e ligando ele a um dos outros terminais. Vamos supor que eu ligue até esse terminal aqui. Então, com isso aqui, eu fiz o quê? Eu transformei meu dispositivo de 3 terminais em um dispositivo de apenas 2 terminais, que é esse de cima, tá? E esse de baixo. Esse aqui eu não preciso ligar o restante do circuito. Então, ficaria com algo parecido com isso aqui, ó. Então, de modo que esse ponteiro aqui, quando esse ponteiro estiver cá embaixo, ó, ele vai estar, a corrente que entrar por aqui, por exemplo, ela vai ter que atravessar toda essa resistência aqui, ó, e chegar lá embaixo e sair por aqui, significa que a resistência equivale aí a 100 ohms. Quando esse terminalzinho aqui estiver lá em cima, deixa eu apagar, né, estou rabiscando ali. Quando esse terminal aqui estiver lá em cima,
Significa que a corrente que entra por aqui, ela vai encontrar um caminho mais fácil, tá? E vai desviar por esse caminho aqui, não passando pela resistência, e indo direto cá para baixo. Ou seja, seria a situação que a gente teria aí 0 ohms. Então, esse aqui do lado a gente consegue fazer desse jeito. Inclusive, tem vários trabalhos, tá? Que é bastante comum na eletrônica a gente fazer isso. Eu mesmo já fiz diversas vezes isso. Preciso só de 2 terminais, e aí acabo fazendo um jump aqui nesse terceiro terminal. Deu para entender? Positivo. Sim. Pronto. Vou dar uma olhada aqui nessa galera que está aqui. Cadê a lista de presença? É aqui a lista de presença. Deixa eu salvar aqui. Então, o reostato, né? Temos ali a resistência. Nesse caso aqui também ele está usando como uma resistência de 2 terminais, tá? Esse jeito aqui não é muito utilizado, não. Deixando esse terminal flutuando aqui. Ó. Em eletrônica não é aconselhável, não. Porque, por exemplo, você tem essa parte, a parte do circuito está sendo usada é apenas essa daqui, ó, essa parte da resistência. Isso aqui que está sobrando, se for no circuito eletrônico, ele vai funcionar como uma antena. Ele pode receber aqui sinais, tá, de outros circuitos, outro trecho do circuito, ou pode emitir sinais aqui, né, para outros trechos de circuito. Então, não é interessante fazer essa ligação, não. O pessoal que fez isso aqui fez de forma didática, mas isso aqui é mais pessoal de física que faz desse jeito aqui, né? Na eletrônica a gente não faz desse jeito, não. Então é isso. A questão da lei de Ohm basicamente é só isso aí que a gente tem para falar. Alguém tem alguma dúvida? Pensar, né? Então, se não tem dúvida, então vamos para o próximo. Eu tenho uma dúvida só no que a gente vai estudar. Questão de resistores, vamos fazer aqueles cálculos de calcular o resistor pelos anéis? Calcular a resistência? Ah, sim. Essa parte aí dos anéis eu coloquei ali só para mostrar para vocês. É a parte do código de resistores, mas isso aqui vocês vão trabalhar em medidas elétricas. Então, na disciplina de medidas, além de medir, pegar o multímetro lá para medir realmente as resistências, vocês vão ter que responder algumas questões também, por exemplo, envolvendo o código de cores. A gente, na sua disciplina, a gente não vai falar de código de cores, não, tá? Então, vamos continuar. Falar agora sobre potência, que é o slide 5, assim como o outro, tem um vídeo lá, já tem um vídeo, acho que 3 pessoas olharam o vídeo, né? Não sei se assistiram todo, mas eu peço que vocês que assistam, inclusive é para assistir antes, tá? Amanhã eu vou colocar o próximo material, vocês têm que assistir antes da segunda-feira, para segunda-feira você já está sabendo lá o que eu falei no vídeo e se tem alguma dúvida. Professor, eu assisti, eu tenho dúvida em uma. Diga. Associação de baterias. Assim, você explicou tudo, não falou exato, é só uma dúvida pessoal mesmo, que eu um moleque buliçoso, né, curioso com as coisas. Associação de baterias, quando você coloca em séries, ela soma, não é isso? Aí, ela soma ou subtrai, né? Depende da polaridade. Paralelo, que até o senhor deu exemplo lá. Isso, pronto, exatamente. É quando tá com a polaridade dos mesmos terminais, no caso positivo, negativo, subtrai, não é isso? Deixa eu desenhar aqui para o pessoal entender também o que você está falando. Então, se a gente tem 2 baterias aqui, ó. Essa bateria está associada dessa maneira aqui com essa outra. Essa aqui, vamos supor que tenha 5 volts, e essa aqui seja uma bateria de 12 volts. Vou chamar esses terminais aqui de A, B, né, e aqui C. Então, se a gente tem a tensão, se eu pegasse um multímetro, deixa eu colocar de azul aqui, azul. Se eu pegar um multímetro, colocar a ponta de prova vermelha dele aqui, tá? E colocar a ponta de prova preta dele nesse ponto aqui. Quanto que esse voltímetro vai indicar? Serve para todo mundo aí. 5 volts. 5 volts. 5 volts. 5 volts. Se eu inverter aqui... Outros não, né? Eu não entendi. Falou comigo ou falou com... Falou aí?
Se não provoca outros problemas, né? Pronto. Está começando lá. E agora, se eu coloquei a ponta de prova preta aqui e a ponta de prova vermelha aqui, vai indicar quanto? Menos 5 volts. Menos 5 volts. Todo mundo Isso, concorda né? que é menos 5? Pronto. Se for em módulo, fica assim, positivo. Isso. Mas vamos pensar pela. Como é que é o nome aqui? Pela polaridade mesmo aqui, né? Bora imaginar agora que eu peguei esse terminal negativo e coloquei ele do lado de cá agora, ó. Coloquei aqui. Esse cara vai indicar quantos volts aí? Só pensar 12 volts. Vai para 12 volts. 12 volts. Se eu inverter agora, ele vai indicar quanto? Agora eu vou colocar o preto aqui e o vermelho do lado de cá. Menos 12. Menos 12. E agora, se eu pegar esse preto aqui, quer fazer o seguinte, eu vou colocar esse vermelho aqui e vou colocar esse preto do lado de cá. Vai indicar quanto aqui agora? 17 volts. 17 volts. Isso, 17 volts. Se eu trocar agora, eu colocar o preto do lado de cá e o vermelho do lado de cá. Menos 17. Isso, menos 17. Por quê? Porque essas duas baterias aqui, elas estão se somando, tá? Então, se a gente colocar... Deixa eu voltar à primeira situação de 17, que é mais didática para quem não entendeu entender. Se eu colocar esse cara aqui e colocar esse outro cara aqui, lembra que esse ponto de prova aqui é nossa referência. A referência para a gente vai considerar sempre 0 volt. Se aqui é 0 volt, tá? E o caminho daqui ó, até chegar a esse ponto B, observa que eu tive aqui uma elevação de tensão de 12 volts. Significa que se a ponta de prova vermelha estiver no ponto B, eu tenho 12 volts. Agora, se eu continuar andando, eu vou encontrar essa fonte aqui, ó, negativo e positivo ao longo do meu caminho. Isso vai ser uma outra elevação de tensão. E a gente vai ter agora 12 mais 5, que vai dar 17 volts aqui no ponto A em relação ao ponto C. Entenderam isso aí? Agora, bora fazer diferente. Eu vou pegar essa bateria aqui, ó, e colocar ela invertida. Essa aqui é de 5 volts e essa aqui é de 12 volts. Vamos pegar nosso multímetro de novo, vamos colocar aqui nosso voltímetro. E vamos lá. Se eu colocar a ponta de prova preta aqui e a vermelha do lado de cá, fazer 3, né? vai ter quantos volts indicando aí? 5. Menos 5 aí. Menos 5, tá? Palavra 5 Ah, aí, é. observa a polaridade. Ó. A referência está no terminal positivo. Tá? Então ficou o quê? Vai ser ao contrário aqui. Só imaginar, se a gente estiver andando aqui do 0 volt, aqui passa a ser nossa referência, aqui é 0 volt. Se eu andar para o lado de cá, ó, isso aqui vai ser uma queda de tensão. Quando eu passo do terminal positivo para o terminal negativo da fonte, para chegar até aqui, isso é uma queda de tensão. Então ele vai indicar o quê? Que ele vai indicar menos 5 volts. E agora, se eu tirar esse terminal preto daqui e colocar ele, a conta de prova preta, e colocar ela do lado de cá, vai indicar quanto aí? 0 menos volts. 7 volts. Menos 7 volts. Menos 17. 0 Menos volts. Peraí. 0 volt, menos 7, Eu falo que é menos 7. menos 7, mais alguém? Menos 17. Menos 17? Também não. Tá? Aqui é o seguinte, lembra o que eu falei aqui no final? Ó, vamos pegar a referência. A referência aqui é a ponta de prova preta. Aqui vai ser 0 volt. Se eu pegar daqui para cá, ó, se eu me disse o ponto vermelho, eu tenho quantos volts aqui? Então vai ter 7 volts positivo. Calma, bora anotar aqui, 7 positivos. Então, bora pensar, ó, se eu tenho aqui o terminal, a ponta de prova preta está aqui, né? Até aqui, a gente tem quantos volts aí que está indicando o voltímetro? Aí tem 12. Até aí é 12. Tem 12. A gente já viu que desse ponto aqui do meio para esse de cá, a gente tinha quantos volts? A, B, C. Do ponto B para C, aquela hora a gente já viu aqui que a gente tem, se eu colocar a ponta, se eu colocar desse jeito aqui, a gente tem quantos volts aí? 5. A gente tem menos 5, né? Tem menos 5. Então a gente tinha o quê? A gente tinha 12 menos 5, tá? Quando eu coloco aqui, ó,
Vai ser 7. Vai ser 7 positivo. Então, daqui até aqui, a gente vai ter 7 volts positivos. O fato dela estar com a polaridade invertida, não causa tipo um curto, não. Não causa curto, não. Ela continua funcionando? Ela continua. Inclusive, isso aqui é um artifício que a gente tem para diminuir a tensão. Por exemplo, você precisa de 7 volts no equipamento, mas você tem uma fonte de 12 e tem outra de 5. Você pode associar desse jeito aqui e conseguir a tensão que você precisa. Ô, professor, agora vai minha dúvida. Essa parte aí eu entendi até no vídeo. No caso dessa associação em série, você tem até o exemplo do controle remoto, né, que é duas. Isso, de e ali num ponto que liga uma na outra. Aí, beleza. Aí só na prática dessa associação em paralelo, no caso. Tenho 2 baterias, uma de 5 e uma de 12, fiz associação em paralelo, consigo uma de 7 volts, correto? Essa bateria de 7 volts terá uma durabilidade maior ou será só 7 volts mesmo? Bom, a durabilidade... Na questão prática mesmo, assim, no caso, na usabilidade dela. Isso, assim, a durabilidade dela não tem a ver com a tensão dela. A durabilidade dela tem a ver com a corrente que ela consegue fornecer. Sim, pronto, isso mesmo, chegou exatamente. Vou ter uma corrente maior, menor, ou fica por isso mesmo? Pronto. Aqui quem vai limitar a corrente aqui é o seguinte, vamos supor que essa bateria aqui seja uma bateria que ela consiga fornecer, vou chutar valores aqui, tá? Vou botar 2 amperes. Ela consegue fornecer 2 ampere hora, tá? 2 ampere hora. Então, toda bateria, quando você vai comprar a bateria do carro, lá, lembra que a bateria vem indicada, por exemplo, vou comprar uma bateria de 60 ampere. Aí, na verdade, você compra uma bateria de 60 ampere hora. Significa, a gente falou lá na aula, se vocês lembram isso, que ela consegue suportar uma corrente de 60 ampere durante 1 hora, até ela se descarregar. É isso que diz aqui. Então, se essa de 5 volts da gente for de 2 ampere hora, significa que ela vai aguentar uma corrente de até 2 ampere durante 1 hora. Vamos imaginar que essa outra aqui, de 12 volts, também seja de 2 ampere hora. Então, significa o quê? Significa que se eu fizer essa ligação, qual o tempo que vai durar essa bateria da gente de 7 volts aqui, essa resultante? Ela vai durar 2 ampere hora. Por quê? Porque as duas, quando tiver uma carga ligada aqui, as duas fontes aqui estão fornecendo corrente, tá? As duas estão descarregando, perdendo cargas. Então, ela vai descarregando, e se a corrente demandada aqui for de 2, esse conjunto aqui, as duas, vai demorar 2 horas aí para se descarregar. Isso é uma coisa. Aí, para responder a sua pergunta, tem mais um ponto aqui ainda. E se fosse diferente? Vamos supor que essa daqui fosse 1 ampere hora. Isso me surgiu outra pergunta também, mas pode continuar, para não atrapalhar o raciocínio. Pronto. Isso que é por você perguntar. Aí, e aí, se for 1 ampere hora... Vai somar as duas e dividir por 2, né? Somar e dividir por 2 é uma possibilidade, né? Segundo Robson, aí soma as duas e divide por 2. Se daria aqui 1,5. 1,5. O que vocês acham aí? O que vocês acham dessa resposta dele aí? Os demais aí. Ou o próprio perguntador também, Alexander. Não tô entendendo, não tô tirando dúvida mesmo. Isso para mim eu já mexo muito assim nessa parte. Assim, mexo só na prática, né? Pronto. Mas a teoria mesmo trabalha... não sei explicar, não. Tu trabalha... É você que trabalha com carro lá? Sou eu. É porque, pronto, a outra dúvida que surgiu é o seguinte, que eu também, como trabalho com essa parte de carrocinha, então bora terminar essa, vamos terminar com essa, depois de chegar na outra. Pronto, senão embola tudo, tá bom. Bora o pessoal aí, ó. Bora pensar o seguinte, vocês têm duas aqui, ó. Vocês têm essa daqui que suporta até 2 ampere e essa aqui suporta até 1 ampere. As duas estão consumindo corrente ao mesmo tempo. Quem é que vai descarregar primeiro aí? Acho que vai ser as duas. Vai descarregar primeiro. Vai ser a de 1 ampere. Ela vai perder carga mais rápido aí, ela vai descarregar primeiro, tá? Do que essa outra. Vai roubar da outra, não? Não, calma. Quando essa daqui... As duas estão recebendo a mesma carga, por exemplo. Aí, ó, quando as duas estão fornecendo 2 amperes e para baixo, ó. Aí significa o quê? Significa que vai dar 1 hora, por exemplo, essa daqui, 1 hora não, vai dar 1 hora, meia hora no caso, essa daqui vai acabar, essa primeira vai acabar aqui, ó, em meia hora.
A conta é a seguinte, seria, digamos, 1 ampere-hora dividido pela corrente que ele está fornecendo aqui. Ele está fornecendo 2 amperes. Então, isso aqui, esse ampere cancela com ampere, vai sobrar meia hora aqui, ó. 1 sobre 2 horas, metade de 1 hora. Então, em meia hora, essa primeira bateria ela vai se descarregar. Quando ela se descarregar, o que vai acontecer aqui? O potencial elétrico dela aqui, de 12 volts, vai cair para 0 volts. E aí vai ter agora só essa fonte aqui, ó, com a metade também, que essa daqui, ela também descarregou aí em 1 ampere-hora. Vai estar só com essa 1 ampere-hora dela. E aí a gente vai ter apenas essa fonte de 5 volts fornecendo 1 ampere-hora. Ou seja, a carga aqui provavelmente ela vai, como é que é? Como é que é a palavra? Vamos supor, ela vai desperdiçar, vai gastar essa bateria aqui, esse conjunto de bateria aqui, bem rapidinho, tá? É como o seguinte, vou fazer um gráfico aqui, ó. Quando está em 12 volts e está tudo belezinha, ela vai funcionando normal aqui, ó, consumindo 2 amperes. E aí, quando chegar aqui em meia hora, aí, e essa primeira bateria descarregar, aí vai fazer o quê? Vai ficar essa sozinha, coitada aqui, com 5 volts, tentando fornecer corrente para essa carga aqui, ó. E aí vai dar uma variada aqui, ó, e ela vai descarregar também bem rapidinho. Antes, inclusive, de meia hora. Aqui foi meia hora, que esse segundo espaço aqui vai ser menor do que meia hora. Provavelmente. Não sei se deu para entender, para pegar a ideia aí, mas a ideia é o seguinte, que quem a que está com o valor mais baixo vai se descarregar primeiro, que tem um valor de corrente mais alto. Deu para entender isso aí? Surgiu mais alguma dúvida dentro aqui? Não, a dúvida, igual eu falei, só no dia a dia mesmo. É que às vezes chega o pessoal lá com aqueles paredão e tem até um suporte extra só para levar bateria. Aí, em média, às vezes, eles usam 8 baterias. Cada bateria pesa 80 quilos, pra você ter uma ideia. Aí minha dúvida que eu sempre tive foi essa, que eu só vejo, mas eu nem me atrevo a mexer naquilo, que é um monte de circuito ali. Cada disjuntor que dá uns 2 palmos. Aí minha dúvida é essa, que tipo de ligação de baterias que eles fazem ali? Acredito que não seja em série, porque o som deve ter uma alimentação ali de 12 volts. Se for somar em série, né, 8 vezes 12, aí daria aí uma quantidade aí de tensão, não é isso? Aí, pelo que eu tô vendo que você explicou, deve ser em paralelo mesmo. Mas isso, aí vai durar o mesmo tempo ou como que é? Essa é a minha dúvida. Não, justamente, a ideia... Por que você acha que ele coloca um monte de bateria no carro? Vai durar mais tempo. Para ganhar mais tempo. Para durar mais tempo. Isso, para ganhar mais tempo. Porque se ele bota só uma bateria, vamos supor que o cara tem uma bateriazinha comum lá de 60 ampere-hora, tá? E ele liga aquele som dele. Aquele som dele ali provavelmente consome uma corrente, vamos supor, de 60 amperes. Vamos imaginar aí que é um som bem pesado, 60 amperes. Significa que a bateria do carro dele só vai durar 1 hora. Então, o que ele faz? Se ele colocasse uma segunda bateria de 60 amperes, ele poderia usar a mesma corrente de 60 amperes agora por quanto tempo que agora? 2 horas. Por 2 horas. Ou seja, o conjunto deles... Soma a corrente, né, professor? Isso, mantém as tensões e soma as correntes. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai manter... Ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar em paralelo, igual eu desenhei aqui, ó, para manter a tensão 12 volts. Então, daqui para aqui, ó, ele vai ter 12 volts, mas as correntes fornecidas aqui pela bateria vai somar. Essa daqui vai se somar com essa, que vai somar com essa, e vai somando com as 8 baterias que ele tem. Vai somando todo mundo aí, e na saída aqui, ó, vai uma corrente total, aí que é a soma de todas. Lembrando que essa corrente não vai ser a corrente, não é simplesmente somar, tá? Significa que a carga que está aqui embaixo, essa carga que está aqui embaixo, ela que demanda a corrente. Quem manda na corrente aqui é a carga. Vamos supor que você tem a carga do som, igual esse exemplo, né? E ela está demandando aí esses 60 amperes. Então, geralmente nesses carros, né, carro de som, o pessoal coloca bateria de caminhão, né? Se não me engano, a bateria de caminhão são 120 amperes a hora, né? Eu acho que tem de 100, 120, vou imaginar se é 120. Geralmente é 150, professor. 150? É, 150. De 100 é para micro, ônibus. Caminhão é 150. Então bora botar aqui, ó, 150
150. Então, vou arredondar esse número para 50 só para facilitar aqui nossas contas, tá? A gente pensar mais redondo aí, não tem que fazer número quebrado. Então, você imagina que a gente tem aqui até 8 baterias aqui, que é, por exemplo, o rapaz colocou aí, né? Alexandre colocou, de 150 ampere-hora. Primeiro, se a gente tiver só uma bateria de 12 volts, 150 ampere-hora, e o cara lá consumisse 50 amperes, quantas horas ele conseguiria ouvir o som dele? 3 horas. 3 horas. E aí pronto, se ele vai colocar uma segunda bateria em paralelo. Essa segunda bateria, vamos pensar aqui pelo ponto de vista da carga. A carga vai aumentar aqui o consumo em cima da carga, se eu botar uma segunda bateria? Não, vai ficar mesmo. Não, porque... Não. Isso. Não, porque é o mesmo som. O aparelho de som mesmo, tá? Então ele não mexeu no aparelho de som, só aumentou a bateria. Então a corrente aqui continua sendo a corrente ainda de 50 amperes que está indo para a carga. Mas só que agora, como ele colocou uma bateria, ele aumentou aqui essa capacidade de fornecer corrente. Então você tem agora 300 amperes horas. Ele consegue manter agora ligado quanto tempo o som dele? 6 horas. E era 3 horas, agora passou a ser 6 horas. Né? E aí, à medida que ele vai aumentando aqui, ele vai conseguindo cada vez mais aí aumentar esse tempo de som dele. E eu acredito, inclusive, que esse valor que eu botei de 50 amperes aqui é um valor baixo, tá? Eu acho que os caras, para ele botar 8 baterias aqui, deve ser que esse consumo é bem maior ainda aí para poder ele utilizar. Ele deve usar o som aí por umas 4, 5 horas aí, não sei, seguida aí. E aí para dar conta, né? Tem que ser um conjunto de 8 baterias, vai ser 8 vezes 150, né? Se for de caminhão lá, por exemplo. Seria 150 vezes 8 vai dar 1.200 amperes aí, né? Professor, e o efeito Joule entra nessa história? Então, antes de ir para o efeito Joule, bora falar sobre o disjuntor que você falou, que tinha um disjuntor grande, não foi? Os disjuntores vão vir justamente por conta disso aqui, porque as correntes envolvidas aqui são bastante elevadas. Então, você tem corrente para a primeira bateria, né, para cada uma da bateria, e vai botar um sistema de proteção individual para cada uma. Para se alguma der problema, ele contornar isso, eliminando aquela bateria do conjunto. Então, desliga, determinada bateria, deu um problema. Ele vai e tira ela. Por que ele tem que tirar? Porque se botar... Vou pensar aqui, ó. A gente tem 2 baterias aqui. Faltou o disjuntor, né? Aqui tem o disjuntor, aqui tem o disjuntor. E aqui vai lá para a carga. Essa bateria de 12 volts, essa outra também de 12 volts. Existe uma condição para a gente colocar as baterias em paralelo, que é para a condição de que as baterias estejam na mesma tensão, tá? Elas têm a mesma tensão que 12 volts. Se a gente colocar baterias com tensões diferentes, a gente vai dar um custo de uma bateria para outra. Então, se essa daqui, por exemplo, tivesse com 5 volts, imagina que ela está com um problema, tá? Ou de outra marca, etc., e está descarregando mais rápido. Se ela tiver com 5 volts e for colocada em paralelo com uma outra de 12 volts, significa que, se a gente tem nossa referência, que é o 0 volt aqui embaixo, tá? E observar aqui, vou abrir aqui em cima, tá? Aqui em cima a gente tem 5 volts, e aqui do lado de cá a gente tem 12 volts. Se eu pegar um pedaço de fio e juntar 5 volts com 12 volts, eu vou estar fazendo o que ali? Esses 5 volts com 12 volts, você pode imaginar que é equivalente a uma bateria daqui, desse terminal A para esse terminal B, é equivalente a uma bateria. De um lado eu tenho 5, do outro lado eu tenho 12, qual a diferença de potencial de um para o outro aí? 7 volts, tá? Então significa que eu teria uma fonte de 7 volts, é como se eu tivesse uma fonte de 7 volts ali. Se eu pegar um pedaço de fio e ligar de um terminal negativo para o positivo de uma fonte de 7 volts, o que vai acontecer aí? 7 volts não faria nada. Faria um curto na bateria. Faria um curto na bateria. Na bateria. Faria um curto. E aí, o curto ele depende de quem? A corrente de curto ele depende da capacidade da bateria. Então, nesse caso aqui, a gente está considerando baterias de 150 amperes. Então, mesmo são 7 volts, mas seria um curto de 7 volts com a capacidade de fornecer corrente de até 150 amperes. Então, provavelmente derreteria algum fio, alguma coisa ia acontecer de errado. Então, o que eles fazem aqui? Eles colocam disjuntores aqui, ó.
Por quê? Porque quando uma bateria estiver descarregando, quando estiver na iminência de acontecer, essa corrente aqui vai aumentando, tá? Essa corrente de curto, entre aspas, vai aumentando, chega um ponto que esse disjuntor aqui abre, ó. Por quê? Para evitar o curto. E aí as outras baterias que estão em paralelo aqui continuam tocando barco. Então por isso que eles têm esses disjuntores. Poderia acrescentar, ou meio que uma pergunta, mas o disjuntor já resolveu. Poderia falar o seguinte, e um diodo no caso do disjuntor, mas ele não aguentaria não, né? Estouraria. O disjuntor assim, é para desarmar. Bora pensar no diodo, que o diodo, pessoal, alguns colegas não viram aí ainda, tá, o diodo, tá? Mas para quem sabe, o diodo, tá? Isso eu não vejo no dia a dia, não. É porque isso eu lembro das aulas de física mesmo, do ensino médio. Que é um filtro de corrente. É um filtro, não, ele é um barrador de corrente. É um barrador, exatamente. Tipo, eu falo que é uma válvula. Válvula de corrente. Não é bem uma válvula, não, que a válvula, na verdade, a válvula seria o transistor. Vocês vão ver isso em eletrônica no quarto semestre, tá? Isso aqui seria o equivalente a uma válvula. Esse aqui seria uma chave liga-desliga, uma chave que só permite a passagem da corrente num sentido, tá? Então, esse aqui permite, nesse sentido, da pontada da seta para cima, tá? E no sentido contrário aqui, que eu estou botando em vermelho, ele bloqueia, tá? O sentido da corrente, a passagem da corrente. Tem que pensar aqui, mas eu acredito que ele ajudaria também, tá? Eu penso que ele ajudaria, mas é a questão que... A corrente faria ele pegar fogo, o ele ou o fio, acho que não aguentaria não. O disjuntor já serviria por conta disso, da curva de nível da corrente, da sobrecarga. É isso que eu ia falar, que aqui ele ia ficar segurando aqui a tensão, essa tensão por todo o tempo, ele ia aquecer. Ele vai aquecer, provavelmente ele vai queimar. O efeito Joule destruiria ele. Mas existe também diodos já para potência também. Depende da potência, né, doutor? Porque tem diodo também. Tem diodo de potência, que é diodo industrial, tá? Que os bichos são bitela, uns bichão grandão, tá? Que ele suporta esses negócios. A gente mas tá alguma coisa, com uma corrente dessa, alguma coisa iria pegar fogo aí. Não necessariamente. Muito bem barraria, mas e o cabo na frente? A intenção é evitar a corrente, que surja a corrente. O diodo aí ele ia bloquear, ele ia segurar o potencial, mas não ia ter corrente. Não iria para corrente. A corrente não ia passar. Não ia ter corrente. Pronto, na verdade, tudo tem que ser dimensionado para a corrente, né, pessoal? Para não ter aquecimento. Isso, tem que dimensionar com base na corrente e potência, né? Todo equipamento ele vai vir com as especificações de corrente e de potência máxima que ele consegue dissipar. Então, a gente tem que observar isso. Então, a própria bateria aqui, no manual dela vai dizer isso, o próprio disjuntor que está sendo usado nessa situação, os cabos que vão ser usados aqui, e o próprio som lá também, o aparelho de som, vai vir tudo com essas especificações. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entender todas as partes ali e fazer essas coisas casarem, conversarem umas com as outras, sem pegar fogo, né? E os demais que estão quietinhos aí, como é que estão aí? Tranquilo, Bruno. Rodivan, Robson, Paulo, Luiz já falou, aí que Adriano. Bom, tranquilo. Então, nosso tempo aqui já está bem adiantado. Vamos tentar dar uma passada mais aqui nos slides. Cadê o slide 5? Então, a gente fala sobre potência elétrica, né? Lembra que potência elétrica lá vai ser igual a tensão vezes a corrente, tá? Isso aqui em cima de um dispositivo, tá? A gente tem, vamos supor, um resistor, né? Um fio. A gente vai ver depois que o fio também pode ser considerado uma resistência, né? Resistência bem baixinha, mas tem uma resistência. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o produto da corrente, tá? Pela queda de tensão que existe sobre ele, e aí a gente vai ter, a gente vai calcular aí a potência dissipada por ele. Então é isso que eu falei, já está desenhado aqui. E aí vem alguns exercícios, né, que eu gostaria que vocês fizessem, e eles, na verdade, a gente já fez em sala, mas eu penso que em algumas situações aí, acho que quem não estiver muito confiante, é interessante vocês pegarem eles e resolver esses exercícios todos de novo aí, tá? E esses demais aqui todos. Professor, a lista de exercício das aulas 1, 2 e 3, o senhor vai corrigir? Sim. Assim, era para eu corrigir, né? Mas a gente tá meio sem tempo aí. Então pode ser o quê? A gente pode corrigir na semana que vem, se quiser. Se quiserem usar, eu, em vez de ficar mostrando os slides e conversando essas coisas assim, eu posso corrigir a lista. Vocês podem trazer
mas não vai dar tempo de corrigir tudo. É bom você trazer justamente aquela dúvida. Falar, a questão 5 eu não consegui, a questão 8 eu não consegui. Só aquelas mesmas que vocês não conseguiram, porque não dá tempo de fazer tudo. Né? Ok. Ali, para fazer tudo, ali teria que ser um tempão considerável ali, ainda mais explicando, né, e conversando. Mas, então, faço o seguinte, então todo mundo aí tenta resolver as listas para a semana que, tanto os slides quanto as listas de exercício, para a gente tirar dúvida na semana que vem, porque na semana que vem é a nossa prova, né? Vocês estão lembrados aí. E eu quero ver com vocês também o horário da prova, como é que a gente vai marcar esse horário aí. Professor? Já aprova, professor? Professor, tem que ver que Daiane não está conseguindo acesso, porque onde ela se encontra no momento não tem sinal. E ela volta quando, será? Mas eu não perguntei, não. Vou questionar ela. É bom saber desse negócio aí, porque a gente não pode ficar esperando, não. Se vocês quiserem adiar, para mim não tem problema, mas você sabe que a semana, a gente só tem 9 semanas, o tempo vai correndo, as outras semanas vão andando, né? Então a gente tem que, pode ser que lá na frente fique embolado aí. Mas para mim não tem problema, não. Professor, Fala. no final dessa semana aí, se eu podia disponibilizar a lista de exercícios já respondida, né? Que aí a gente eu posso fazer o seguinte, a gente pode marcar um dia um horário de atendimento, lá para sexta-feira ou coisa assim. Uhum. Porque aí vocês serviriam também para resolver a lista. Eu resolveria a lista, discutiria a lista com vocês. Mas é interessante que vocês façam a lista. Porque, na verdade, eu acho que todo mundo tem que ter consciência de responder, né? Não adianta nada ficar copiando o curso. Porque é assim também, professor. Eu acho que a prova para agora está muito em cima, porque estava todo mundo parado, né? Na realidade. A gente, decorrendo, está se adaptando a esse sistema novo de ensino. Eu acho verdade. que tem dúvida. Aí o senhor não vai conseguir tirar essa dúvida de tudo, né? Pelo tempo e tudo. Mas a questão do tempo é o seguinte, é como eu falei para vocês, a gente só tem 9 semanas. O negócio foi planejado para vocês assistirem os vídeos, assistem os vídeos e vêm aqui tirar dúvida. E pelo que a gente está olhando lá no Moodle, pouquíssimas pessoas estão assistindo os vídeos. Vocês têm que ter o compromisso, digamos, de assistir aqueles vídeos para chegar aqui sabendo alguma coisa. Isso aqui, essa primeira parte está mais fácil para vocês, porque é a revisão do que a gente já falou lá na sala de aula no começo do ano. Então, vai ficar mais fácil. Mas para quem não viu essas coisas ainda, quando chegar depois da prova vir assunto novo, aí vai ficar mais difícil. Não pode deixar acumular. Tá? São 7 horas por semana. Você tem que achar 7 horas de sua semana aí para poder dar conta daquelas coisas lá Na verdade é um EAD, né, professor? EAD exige que a gente se dedique um pouco mais. É um AD, justamente. E exige a coisa que é a maturidade de quem está estudando. Porque quem estuda no EAD, geralmente, vamos supor que você quer fazer um curso de, sei lá, qualquer curso que você quiser fazer na internet, no YouTube. Você faz o curso porque você está interessado em aprender aquilo. Então, se você está interessado, você tem que dedicar seu tempo. Não pode só assistir por assistir as aulas, né? Você tem que fazer o exercício, tem que fazer o que o cara manda falar tudo lá. Porque no final aí você vai querer aprender aquele negócio. Você não quer assistir por assistir. A mesma coisa aqui. Vocês quer fazer por aprender, então tem que dedicar o tempinho aí, achar um tempinho e assistir aqueles materiais. Isso é AD mesmo. Inclusive ficou muito corrido esse AD da gente, eu achei que ficou muito pesado, porque só são 9 semanas. Isso que eu estou falando. Ficou muito acelerado. Está acelerado mesmo. E aí eu concordo contigo, porque para mim também fica chato, porque eu estou gravando vídeo, hoje mesmo eu gravei vídeo para esse negócio, eu estou gravando outros vídeos depois para outros, e fiquei gravando os vídeos, separando os materiais. Um dos vídeos que o senhor passou no trabalho, nas horas vagas que eu estou tendo, é a hora que eu estou assistindo. Né? Pronto. Mas é o seguinte, se quiser adiar a prova, a gente adia, tá? Não tem problema não. Eu ia marcar para a próxima sexta, mas se vocês acharem que pode ser a próxima semana, não tem problema não. Na próxima sexta a gente pode fazer uma hora de atendimento, então. A gente usa a segunda, usa a quarta para resolver exercício, e se precisar a gente usa a sexta ainda para resolver mais.
Pronto, fica melhor. Entenderam? Fica melhor. E aí fica para a próxima semana, mas na próxima semana lembra que não deixa acumular não, porque na próxima semana já tá rolando também os vídeos dos outros. Porque se eu parar, a gente não tem depois de dezembro para continuar, né? Então o assunto da semana vai ter que rolar, vai ter que continuar. Entendido aí? Beleza. Estão acertado aí? Então nosso tempo já está acabando aqui, né? Ok. Dois minutinhos. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Aqui é o que eu não sei se foi Adriano ou se foi. Quem é que está com o áudio aberto? Eu consegui o PEC, professor. Consegui o PEC das calculadoras. Nem lembro. Ah, tu achou lá também. Pronto. Tem um bocado aqui. Pronto. Então, eu vou passar aqui rapidinho. Não sei se foi Adriano ou se foi. Cadê o outro rapaz? É Alexandre, tá? Depois Que faz falou um vídeo aqui lá orientando de novo o uso da calculadora. Eu vou mesmo essa parada foi. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui do vídeo da calculadora. Porque a calculadora ajuda muito. Ajuda. Sem a calculadora aqui eu não sou ninguém, não, tá? Bom, eu não sei se foi quem eu falei aí do HP e CV, então eu vou ter que no slide, ó, HP e CV, agora vai ter o mesmo valor aí, tá? Vai ser o 736. Aqui ele botou em quilo, tá? Mas aqui vai ser 736 watts, tá? Ou um HP ou CV. Então dá uma olhadinha nos slides, tá? E dá uma olhadinha no vídeo lá também, que eu falo sobre essa parte aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu chamar a atenção aqui. Então, esses exemplos que fizemos todos eles em sala, é bom que vocês refaçam. Falando novamente aí, né, mas nunca é demais. E a questão do rendimento também, tá? Muita gente se pega aí na questão do rendimento. Lembrando que o rendimento aqui, tá? Esses assuntos da gente são todos cumulativos. Então, se a gente pegar aqui o slide da lei de Ohm, que começa lá com V é igual a R vezes I. Aí você passa para P é igual a V vezes I. E você vem com energia, que é igual a potência vezes o tempo. Depois você vem com o custo da energia, que é igual a energia vezes lá o preço do quilowatt-hora. E mais o que tem aqui, deixa eu ver. E se depois você vem aqui para essa parte do rendimento, né, que o rendimento é igual a potência de saída dividido pela potência de entrada, lembrando que a gente consegue ligar todos esses conteúdos aqui uns aos outros, tá? Então eu posso fazer uma questão que eu dou esse ponto aqui, pedir você para calcular isso aqui, né? Ou eu dou essas informações, essas duas aqui de cima, e peço você para calcular cá o rendimento cá embaixo. Então dá para a gente misturar um monte de coisa aqui umas nas outras. Porque se você perceber aqui, ó, a corrente e a tensão que está aqui embaixo, ela aparece na de cima, tá? A potência que está nessa questão aparece nessa de baixo. A energia que está nessa equação aqui aparece na de baixo, tá? E aí essa coisa do rendimento de potência aparece aqui nessas nessas duas primeiras, no meio aqui, ó. Então dá pra gente fazer um emaranhado aí de problema envolvendo esse monte de coisa aí. Meu professor de física, o professor do ensino médio, ele fazia uma questão com alternativas, onde o restante da questão dependia da primeira alternativa. Então, se não soubesse do assunto na primeira, o resto da prova já era. Eu sabia. Sim. Teve um semestre que eu fiz isso, eu fiz duas questões. Professor, esse EAD vai servir para eliminar matéria no semestre que vem? Vai, sim. Se passar, está liberado. Beleza. Está liberado. Então é interesse de vocês, digamos, aproveitar o tempo aí. É bom que vocês não estão fazendo todas as disciplinas, está fazendo só essa ou outra aí, uma ou duas aí, né? Então, com isso aí dá para vocês focar e passar. Para estudar e se livrar logo dessa. Isso, dá para fazer isso aí. Então, o negócio da prova aí, que comentaram aí, uma vez eu fiz aí também a letra A, letra B, letra C, letra D, uma dependendo da outra. Isso aqui valia 5 pontos, a metade da prova, aí o pessoal fracassa na prova por conta disso. Eu fiz essa mistura igual falaram aí.
Certamente que hoje eu não faço mais isso, nada que eu vi que não funcionou, né? Mas eu posso colocar alguma isolada aí que dependa de outros valores aí, que misture tudo aí. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida aí? Não, agora é estudar e se preparar. Muito bem, é isso aí. Sobre a lista de presença, eu vi lá que Adriano conseguiu marcar, tá? Aquele dia. Eu acho que é o seguinte, vocês têm Eu que não clicar consegui naquela marcar, bolinha. não. Eu marquei lá também, mas não apareceu aí não, né? Não apareceu, não. Vocês têm que clicar naquela bolinha verde, tá? Tem a bolinha verde, você clica, aí vai abrir uma outra janela. Acho que nessa outra janela vai aparecer o lugar lá para você escolher a opção, se está presente ou se está ausente. Você marca aquilo, depois você dá seu OK. Manda salvar. Eu acho que o procedimento é esse. Mas, de qualquer forma, eu estou salvando aqui a lista da turma, tá? A lista de vocês. E se vocês não conseguirem, eu coloco eu mesmo manualmente, como eu fiz os outros. Mas quem quiser tentar, pode tentar aí para ver se dá certo. Professor, para mim não aparece bolinha nenhuma. Não aparece a bolinha verde, não? Antes da caixinha Para de mim não. marcar. Nenhum dos 2 dias não aparece bolinha, não. Hoje também não apareceu para mim, não. Mas para Adriana apareceu a Adriana aquele dia. Naquele dia, sim, apertei, aí atualizei a página, acho que marcou aí. Marcou, Só que hoje aquele dia só tá marcou. aparecendo 9h11 hoje só, tá aparecendo. Mas no 11, vê se no 11 se tem. Ah, mas você já marcou, é por isso. Foi. Eu acho que Talvez eu tenha eu acho que a bolinha tá aparecendo, professor, antes do dia. Porque no dia 9 não tinha bolinha também, não. Só tinha no dia 11, no dia 9. Eu vou ver. Hoje eu vou marcar lá tudo na mão lá de novo, então. E depois eu vou ver, que essa bolinha tinha que aparecer lá para vocês. Tá bom. Tá certo? Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Então, deixa eu só anotar aqui. A prova da gente vai ficar para outra semana, tá? Então, seria para a próxima semana, fica para outra. E na próxima semana, na sexta-feira, a gente vai ter um atendimento aí. Precisa que essa semana ter atendimento também, na sexta? Acho que não. Acho que é bom você resolver a lista primeiro, tá? Acho que essa semana não. Acho que vocês ter o fim de semana aí para sentar e resolver a lista, que daí a gente... Daí acho que fica mais legal. Então é isso, tá? Não tem mais nada a acrescentar. Eu desejo boa noite a vocês. E a gente se vê na próxima segunda. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, boa noite, colegas. Segunda-feira tá tirando dúvida nas listas, né? Isso. Faça aí. Tranquilo, tranquilo. Então valeu aí, até mais. Falou.